Seja bem-vindo ao canal Leitura Bíblica Diária. Dia 20, falaremos sobre a 10ª praga e Páscoa. Falamos anteriormente que Moisés foi levantado por Deus para libertar o seu povo do Egito, pois a escravidão havia aumentado e muito. Porém, quando Moisés e seu irmão Arão começaram esse processo de libertação, quando eles começaram a falar com o faraó, a opressão do Egito ficou ainda mais forte. E Deus começou a enviar algumas pragas, alguns sinais para que os egípcios libertassem o povo, para que faraó libertasse o seu povo. De forma que, quanto mais o Egito era afligido, mais o coração de faraó permanecia endurecido e não permitia que o povo saísse do Egito. Aquilo que já era bastante complicado se torna agora mais difícil, se não impossível, porque faraó, ele não deixa, apesar de algumas ocasiões, ele até dizer que libera para que o povo saísse, mas em seguida, quando a ação da praga ameniza, ele volta a ficar com o coração endurecido e não permite que o povo saia. E a pergunta que eu quero deixar hoje para a gente é a seguinte: será que vale a pena crer nas promessas de Deus? Iniciamos hoje falando sobre o capítulo 11, onde será anunciada a 10ª e última praga sobre o Egito. E assim disse Deus para Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Então Deus está dizendo que essa é a última praga. Definitivamente agora esse tempo que eles permaneceram no Egito vai acabar. E a gente precisa recordar, leituras anteriores, que até agora, tudo aquilo que Deus disse, como seria, muito antes de Moisés falar com o faraó, tudo que Deus disse estava acontecendo. Tudo que Deus disse aconteceu. Sem tirar nenhuma vírgula, nenhuma letra. Tudo que Deus disse aconteceu até aqui. Até esse fato agora do início do capítulo 11. Lá atrás Deus já havia dito isso. Eles levariam alguns objetos dos egípcios, eles entregariam para eles. Tudo, absolutamente todas as coisas que Deus disse que aconteceria, aconteceram integralmente. Isso a gente precisa refletir muito na nossa própria vida e entender que tudo quanto o Senhor nos orienta a fazer, nós precisamos fazer. Ainda que aparenta ser difícil, complicado, porque se Deus falou que algo vai acontecer de determinada forma, é certo que isso vai acontecer. Deus nos orienta a agir em determinados momentos, nós precisamos cumprir as suas leis, nós precisamos ser obedientes àquilo que Deus disse para a gente. E essa praga viria da seguinte forma: perto da meia-noite, passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá mais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E ele continuou dizendo: então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disso, sairei. Mas em todas essas ocasiões, o coração de Faraó permanecia endurecido. Vamos falar agora sobre o capítulo 12, onde veremos sobre a instituição da Páscoa e a 10ª praga. E a 10ª praga e a Páscoa, elas têm uma relação íntima. Vamos perceber ao longo desses 3 capítulos. E o Senhor dirá o seguinte: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe de família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite, comerão a carne assada do fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru,
nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, ou que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, como eu falei, a 10ª praga e a Páscoa estão intimamente ligadas, porque justamente no dia em que o anjo da morte passaria pela terra, as casas onde tivessem esse sangue, ou seja, a casa dos israelitas que receberam essa ordenança de Deus, eles seriam salvos. O anjo passaria por cima. Esse é o nome da Páscoa. E outra coisa importante que esse texto nos deixa claro é que ele vai dizer no finalzinho dessa leitura que eu fiz, é que Deus diz: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Entenda uma coisa, o Egito antigo era regido por vários deuses. Deuses da colheita, deuses do rio, do sol, enfim, deuses da fertilidade. Existiam divindades para diversos aspectos da vida deles. E todas essas pragas que vieram iam de encontro exatamente a esses deuses. Porque se eles tinham um deus da colheita, um deus que cuidava da fertilidade, um deus do sol, como é que um outro deus poderia vir até a terra do Egito e tampar o sol, sendo o principal deus deles era justamente o deus do sol? Como é que um outro deus poderia vir e mexer na colheita deles, mexer nos seus animais, se eles tinham deuses protetores para isso? E aqui ele mostra que só existe um Deus, não existem outros deuses. Porque nenhum dos deuses do Egito, entre aspas, conseguiram parar o que Deus estava fazendo ali naquele meio. Nós já vimos que toda essa ação de Deus é para que o faraó e seus oficiais crescem em Deus, temessem ao Senhor, para que as outras nações conhecessem quem é esse Deus, pelos seus feitos e seus sinais. Mas também vimos que esses deuses, essa crença dos egípcios antigos, está sendo combatida, mostrando que só existia um Deus naquela terra. Só existe um Deus, mais nenhum outro existe nesse universo. E depois disso nós veremos sobre duas coisas importantes. A festa dos pães sem fermento, do 15 ao 20, e a primeira Páscoa, do 21 ao 28. E o mais importante de todas essas festas, de todos esses eventos, eles eram simbólicos e eles apontavam para o futuro. Por que eu digo isso? Porque o momento da libertação do Egito aconteceu apenas uma vez. Porém, posteriormente, eles estariam na Terra. E estando na Terra, eles precisariam lembrar às próximas gerações o que havia acontecido, por que eles chegaram na Terra, contar a história do povo. E eu já disse anteriormente, algumas vezes, o quanto preparar as próximas gerações é de suma importância. Como eu disse, preparar as próximas gerações, eu não digo apenas em atividades eclesiásticas, apenas saber pregar ou cantar, mas eu digo conhecer o Senhor, aprender a amar e a temer o Senhor de todo o coração. Aprender a amar o próximo. Isso a gente verá quando Cristo estabelecer a sua igreja, ele resumirá toda a lei nessas duas verdades. Mas é para isso que nós estamos preparando as próximas gerações, para que elas temam a Deus, para que elas amem o Senhor, para que elas amem o próximo. O que retorna aquele estado inicial no Éden, onde Deus criou o ser humano para viver em total harmonia com o próximo, com Deus e com toda a criação. E quando essas novas gerações fossem ver essas festas que posteriormente eles iriam celebrar já na Terra, essas novas gerações iriam perguntar: mas por que nós fazemos isso? Por que nós comemos dessa forma? Por que nós fazemos todas essas coisas? E essas festas seriam esse memorial, essa lembrança contínua do que Deus havia feito no meio do Egito, libertando o seu povo da escravidão. Então a gente precisa ficar bastante atento quanto a isso, quanto tudo que a gente faz precisa instruir, precisa motivar as próximas gerações a permanecer amando o Senhor, permanecer servindo ao Senhor. Porque essas festas serviam exatamente para esse propósito. Porque aquilo aconteceu apenas uma vez. Mas anualmente, elas seriam celebradas e seriam memoriais e lembranças de tudo quanto Deus havia feito no meio do seu povo. E então a 10ª praga chega. O texto diz assim: aconteceu que à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos animais. E Faraó levantou-se à noite, ele e todos seus oficiais, e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Então naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor, como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. E os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra, mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O pânico estava
tão grande que o Egito inteiro começou a mandar eles embora. Não, vai embora daqui, sai da nossa terra. Não todo mundo vai morrer. Já não bastou as 9 pragas anteriores, que já foi uma desgraça muito grande, e agora nós vemos que em todas as casas tinha pelo menos um morto. Um primogênito, de todas as casas, pelo menos, estava morto. E assim eles foram embora, levando todas as suas coisas, todos os seus gados, absolutamente tudo. Assim como Deus havia dito. Por isso eu insisto em dizer que a gente precisa confiar em Deus. Em tudo que ele diz. Aparentemente pode ser estranho. Aparentemente, inicialmente, as coisas sejam desconexas, mas Deus ajusta tudo e no final nos mostra que o seu plano é sempre o melhor. E veja o que está escrito. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que no final de 430 anos, no mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite foi dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, e todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. É o que eu já disse anteriormente. Tudo isso aqui aconteceu uma vez, mas as próximas gerações elas precisavam continuar cultuando e lembrando esse dia tão importante. E o capítulo 12 termina falando novamente sobre a Páscoa. Só que ele vai dar uma informação aqui adicional. Algum estrangeiro, alguma outra pessoa quisesse participar com eles, ele precisaria ser circuncidado. Não poderia ser qualquer um. Ele deveria ser circuncidado para entrar justamente dentro da aliança de Abraão, Isaque e Jacó, que nós já vimos anteriormente. E assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo seus exércitos. E finalmente falaremos sobre o capítulo 13, onde veremos 3 ocasiões. A primeira coisa é Deus consagrando os primogênitos, que também servirá para as próximas gerações como um memorial do que Deus havia feito. Porque assim como os primogênitos foram mortos lá no Egito, esses primogênitos agora, nas próximas gerações, dos animais, eles eram do Senhor. E todas as vezes que fosse feito esse sacrifício, e alguma criança perguntasse, algum filho perguntasse, eles diriam o seguinte: o Senhor, como um forte, nos tirou da casa da servidão. Pois aconteceu que, endurecendo o Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primeiro do homem até o primogênito dos animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho, mas a todo primogênito de nossos filhos nós resgatamos. E isto será como sinal nas suas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor, como um forte, nos tirou do Egito. Como eu disse, todo esse ritual que está associado à Páscoa apontará para as próximas gerações. Virão eles fazendo esses rituais, e quando perguntarem o porquê é feito isso, a explicação é essa: porque lá atrás Deus nos libertou da servidão do Egito. E a segunda coisa que nós vemos nesse capítulo é também, dentro desse contexto, que é a festa dos pães sem fermento. E vai dizer o seguinte: naquele mesmo dia vocês dirão a seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez, quando saímos do Egito. E será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte os tirou do Egito. Portanto, guardem esta ordenança no tempo determinado, de ano em ano. Então, anualmente, todas essas festas deveriam ser feitas para lembrar tudo aquilo que Deus havia feito no meio do seu povo. Como eu já disse várias vezes, isso é de suma importância. As próximas gerações precisam estar preparadas para continuar a carregar o nome do Senhor, para continuar amando o Senhor e continuar anunciando a sua palavra. E o final do capítulo 13, nós veremos uma terceira ocasião aqui, onde Deus vai guiar o seu povo pelo caminho. Está escrito assim: quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. E eles passaram a rodear em direção, então, do Mar Vermelho. Nós não veremos o Mar Vermelho hoje, mas eles vão em direção a esse Mar Vermelho, onde, de cultura geral, a gente sabe que esse mar vai se abrir. Mas até aqui, eles não conhecem, não sabem o que vai acontecer com eles. E por que a gente precisa pensar nesse texto aqui? Teria um caminho mais perto, mais rápido e mais fácil, entre aspas, apesar deles passarem por guerra. Tinha um caminho mais curto. Só que Deus preferiu fazer uma outra rota, um pouco mais extensa, mas que não passasse por guerra. A gente precisa confiar em Deus. Ele direciona nossos caminhos. A gente pode, às vezes, achar que o caminho mais perto é melhor, mas às vezes ele pode nos trazer essas guerras, como o texto diz. A gente precisa estar confiante no Senhor, crendo que o melhor caminho ele vai traçar. E o texto termina nos mostrando uma coisa extraordinária de Deus, a sua provisão durante esse caminho. Parte de sua provisão, veremos mais da sua provisão posteriormente, mas essa aqui é uma das que eu acho extraordinária. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia,
nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, no caminho do deserto, onde durante o dia o sol é escaldante, de uma nuvem, cobrindo eles, guardando eles do sol, dando sombra, dando descanso. Mas à noite, escura e extremamente fria do deserto, eles tinham uma coluna de fogo, qual aquecia e iluminava o caminho deles. Por isso nós precisamos confiar em Deus, porque Ele guarda e cuida do seu povo o tempo todo. E respondendo à pergunta inicial, será que vale a pena crer nas promessas de Deus? Será que vale a pena confiar no Senhor? Finalmente nós vimos que o povo saiu do Egito com mão forte porque era um povo muito poderoso que eles estavam, então somente uma mão muito mais poderosa e muito mais forte seria capaz de tirar eles de lá. E nós vimos que tudo exatamente como o Senhor disse, do momento em que Moisés falou a primeira vez com o faraó, até a saída do Egito, todos os eventos Deus havia dito como iria acontecer. E aconteceu exatamente como Deus disse. Por isso a resposta é sim. Nós podemos confiar no Senhor em todos os momentos, porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Ele nos disse, através de Cristo, que Ele voltaria para nos buscar. E assim Ele o fará. Encerramos o nosso encontro de hoje. Falamos sobre Êxodo 11 ao 13, onde vimos que Deus envia a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E agora, Faraó permite que o povo vá embora. Vimos a instituição da Páscoa, que foi quando houve morte no Egito, mas não no meio dos hebreus. Nossa próxima aula falaremos sobre Mar Vermelho e deserto. Que Deus te abençoe.